queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Ela desenvolveu uma pesquisa sobre a influência da língua e da cultura dos imigrantes italianos na memória e na identidade de seus descendentes, especialmente na cidade de Salto. E esse importante estudo acaba de virar livro. Eu converso no programa de hoje com a autora, a professora Sônia Aparecida Dalla Vecchia Maestrello. Bem-vinda, Sônia. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. É uma honra para mim, Mirna. Muito obrigada. Então vamos falar aqui do seu livro, olha só, Entre Línguas e Culturas, né? Que é pela editora Shoba e foi aí fruto da sua dissertação de mestrado, é isso? Exatamente, por volta de 1 ano e meio, 18 meses mais exatamente, na luta com muita leitura, né, que faz parte de mestrado, né, e inicialmente, logicamente, você tenta eliminar aí as disciplinas, a leitura, né, com muito afinco, e ao longo fui fazendo também a pesquisa, né, com os descendentes de italianos aqui da cidade. E Sônia, essa capa traz aqui um Entre Línguas com um hífen. Então, exato, eu queria que você explicasse já o título pra gente. Entre Línguas, logicamente, aí esse hífen significa, para nós saltenses, a junção muito emotiva também, né, da língua portuguesa, mais exatamente aqui do saltense, e o italiano, né, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com as palavras que nós conhecemos, enfim, tudo aquilo que envolve aí a língua nossa aqui da cidade. E que não é pouco, né, Sônia? Porque a gente vai lembrando aqui as palavras que a gente costuma usar ainda hoje, tipo vasca, cáspita, porca miséria, que mais? Mamamia. Mamamia. E por aí tantas, né? Cito algumas no livro, né? Porque eu sou parte dessa descendência, sou descendente de italianos, tanto de pai quanto de mãe, né? E dentro da própria dissertação eu coloquei algumas palavras que nós logicamente usamos até hoje dentro da família, né? Então é muito interessante e muito gostoso, né? E Sônia, essa capa aqui... Essa foto pertence ao museu da cidade de Salto, então eu elenquei algumas, né, para ter uma ideia, porque eu gosto muito de fotografia, e fui selecionando a que seria mais adequada para o conjunto da dissertação, o que realmente relatava aí a língua, a cultura da nossa cidade principalmente, né, e cheguei a essa fotografia aí. E o interessante também é que o livro traz toda a sua dissertação em português e em italiano, não é? Exatamente, exatamente. Há necessidade de se fazer isso, né? Uma por conta, assim, eu gostaria que tivesse, era um sonho meu que saísse também na língua italiana, porque primeiramente que nós somos descendentes de lá, né? Eu gosto muito da língua italiana também. E porque ele será veiculado na Itália também, né? Tem algumas pessoas que já adquiriram, que são amigos da família, enfim. E futuramente eu pretendo levar na Universidade de Veneza, a chamada Ca' Foscari, Ca' Bernardo, mais exatamente, onde se estuda a língua portuguesa, né? E, logicamente, fazer uma apresentação do meu livro lá, né? Quem sabe depois da pandemia, né? E Sônia, quanto tempo demorou entre o início, né, e a finalização da sua dissertação? Na verdade, assim, 1 ano e meio, que é a base do mestrado, 18 meses. Porém, a pesquisa propriamente com entrevistados foi quase 1 ano. E quantos entrevistados foram? Ao todo, eu tenho ainda em arquivos cerca de 12 ou 13 entrevistados. Infelizmente, eu precisei cortar, porque não cabia todos, né? Infelizmente, tive que selecionar 8, né? Por conta da imposição também, entre aspas, aí, logicamente, que a própria universidade pede por conta do volume de dissertação e tudo mais, né? Isso é muito doloroso, porque é muito rico. Até dentro do livro também eu conto um episódio que eu solicitei a uma pessoa que convidasse alguns descendentes italianos separadamente por conta da entrevista
no máximo 4, porque assim eu conseguia conversar 2 a 2 no lugar reservado, de acordo com a exigência que é feita pela universidade. Porém, apareceram ali cerca de 20 pessoas. E você imagine conversando com descendentes de italianos, né? O tanto que eles gostam de falar, e eu também, né? Então, imagino. Mas foi muito proveitoso, né? O quanto que essas pessoas gostam e se interessam pela língua. Basta uma oportunidade, né? De ter um assunto que fale a respeito disso, as pessoas vêm, as pessoas acolhem. Eles têm orgulho, né? Orgulho, exatamente. Muito gostoso isso. E Sônia, os italianos, eles vieram para o Brasil na época, vieram saindo lá do sofrimento que estavam passando na época, né? Quando imigraram, fome, frio, vieram fazer América, né? Como se dizia. Isso. Mas esse processo de adaptação a uma nova terra, uma nova língua, uma nova cultura, não costuma ser fácil, né? Não é fácil, exatamente, né? Uma que, assim, quando eles chegaram aqui, eles já procuraram lugares que fossem semelhantes de lá, né? Não, logicamente, com frio intenso, mas que fosse mais arejado. Por isso, a concentração muito grande no sul do nosso país, né? E Salto, naquela época, era, né, ainda é, né, um lugar aconchegante, um lugar tranquilo e frio, né? Tinha muito mais frio. E eles vieram também em busca de um pouco mais de tranquilidade, para ganhar um pouco mais de dinheiro e ter um pouquinho mais de possibilidade de vida, qualidade de vida. E vieram, logicamente, em busca do trabalho na indústria, né, aqui da nossa cidade. Mas assim, entrar em contato com uma cultura completamente diferente da deles... Muito difícil. É difícil, muito difícil. Que é o que dá título aí, né? Entre línguas e culturas, né? Cultura. Então, eles achavam bastante diferente a questão da comida, né? Porque aqui não era a mesma coisa que a pasta deles é lá ou era lá naquele momento. Eles se incomodavam, eles ficavam perdidos, logicamente, por tamanha grandeza de terra, né? Porque não estavam acostumados. Nossa, quanta terra que se tem aqui. Quanta terra, né? E se incomodavam também com os pernilongos, os mosquitos, né? Que a terra é um pouco mais quente, então eles se incomodavam. Tem mais insetos, né? Exatamente. Mas não foi nada fácil. Por fim, eles se adaptaram, porque na época a Itália estava em situação difícil, né? E não tinha, eles pagavam praticamente para as pessoas saírem. E aí, logicamente, se viram que o Brasil estava acolhendo, precisando de pessoas para trabalhar, porque aqui já estava terminando a escravidão, exatamente, e precisavam de mão de obra. Né? Foi aí que eles vieram em massa. Né? E esse processo de adaptação aqui no Brasil... Parece que foi mais difícil ainda, porque teve um momento em que eles não podiam falar a língua italiana, né? E não podiam também ensinar, né? Foi proibido pelo governo o ensino da língua italiana e a fala, né? Exatamente, o que nós conhecemos aí pela história de Estado Novo, né? Alguns autores colocam outro nome, mas a maioria usa Estado Novo. Exatamente, não só a língua italiana, né? Como a alemã, a japonesa também, que foram, logicamente... que vieram para cá com o mesmo propósito, mas assim, por que a proibição? Porque era só para falar a língua portuguesa, não podia, logicamente, né, se falar. Então, o que aconteceu com os descendentes e os italianos que chegavam? Eles tentavam se esconder, porque era difícil. Como que você fala português de um dia para o outro? Não tem como. E aí que começaram a surgir junções de palavras, né, do português com o italiano, logicamente do alemão e acredito que também do japonês também, mas o italiano tem essa junção, principalmente aqui na nossa cidade, que vem a calhar com algumas palavras características nossa, que até então, né, precisa ser estudado, logicamente, com mais calma, né, e assim, uma das coisas que o pessoal se escondia em falar era o dialeto. Né? O italiano, os descendentes italianos já tinham o seu dialeto, né? Mas aí juntou um pouco do português também. Né? Eu mesma, aí me inserindo como descendente, eu mesma fui para a escola com 7 anos, né? Falando pão.
Pão? Para pão, né? Na verdade pane, mas o meu nono, que eu fui criada com ele, que meus pais trabalhavam, ele falava pão. Pão, eu fui falando pão para a escola, né? Então isso já é um jeito diferenciado de falar, justamente para esconder toda essa problemática de que você era perseguido se caso você falasse a língua italiana. Chegava a ser preso quem falasse? Sim. E tanto que isso os entrevistados contam, né, que houve... Eu não sei exatamente se eles pegaram alguém para demonstrar que se você continuasse falando a língua e hábitos da cultura italiana, você seria, logicamente, castigado. E castigaram uma pessoa em praça pública, na época, né? E para demonstrar que aquilo seria feito com você, se você, logicamente, fizesse a mesma coisa. Então, eu li um trechinho aí, onde um dos descendentes que você entrevistou conta de uma história que alguém queria tirar o busto de Giuseppe Verdi. Sim. Nessa época aí. Exatamente. Uma pessoa do governo teria vindo e queria tirar o busto do Giuseppe Verdi. Exatamente, isso. Tem toda a fala do entrevistado e foi uma chamada laçada que eles tentaram, logicamente com a corda, puxar o busto para derrubar, porque aquilo tinha um significado italiano. Né? E por ali foi queimado livros também, que vinham até o professor Dalla Vecchia trazia os livros, né, para a escola Nita. Mas assim, não conseguiram. Alguns livros da própria literatura saltense relatam que o busto foi retirado, foi caído, mas não foi. Ele foi construído de uma maneira... nós não observamos essa, mas nem eu mesma tinha observado. Porém, esse entrevistado chamou a atenção. Né, que ali ele foi construído de uma tal forma e colocado de uma tal forma justamente para não ser retirado, né, para que não acontecesse a queda do busto. Então não era só não falar italiano, né? Os símbolos italianos também, tudo que no caso aí significasse. do Giuseppe Verdi. Tudo que significasse a cultura. E você falou aí agora há pouco citou a escola Nita, né? Citou o professor João Batista Dalla Vecchia, que foi assim um dos pilares da língua italiana aqui, né, em Salto, né? Isso. Juntamente com a Brasital. Exato. Né? Que era italo-americana antes, né? Eu queria que você comentasse esses dois pilares aí, né, da língua italiana em Salto. Tá, são pilares por quê? Porque exatamente aí que tinham pessoas trabalhando, logicamente, aqui de Salto, e os descendentes e os italianos também, né? Na Brasital, por exemplo, né? Então, ali na produção, nos tiares, como logicamente os tiares batiam muito alto, tal, então um praticamente não entendia o outro, né? Então, o que conseguiam se entender, né, já estava de bom tamanho, né? Então, ali houve esse imbricamento, né? Ou seja, essa junção do português com o italiano. Né? O imbricamento é essa junção das duas línguas. Exatamente. A junção é um termo da própria linguística, né, que significa a junção das duas línguas. Por um momento você fala italiano, por um momento você fala português, você acaba misturando as duas línguas, né? Por isso o imbricamento. E ali na Brasital foi um palco, porque vinham muitas pessoas trabalhando, a trabalhar ali, os mestres, contramestres, e, logicamente, os saltenses ou da região, que a Brasital foi um marco na nossa cidade, né? E também, depois, a Brasital associou a escola Nita, porque ela que mantinha a escola Nita, para que alfabetizasse em italiano as pessoas, né? De início era em italiano, as pessoas ali para trabalhar na Brasital. Mas em pouco tempo, os professores perceberam, no caso, o professor Dalla Vecchia percebeu que houve necessidade de inserir o português também. Justamente porque estava havendo conflito entre as línguas ali. Eu entendia, mas não entendia. Aí falava-se português, falava-se italiano. Então alfabetizava nas duas. Nas duas línguas. Olha que riqueza já naquela época. E o professor João Batista Dalla Vecchia foi pedra fundamental da escola Nita, né? Nossa, é interessante que nas entrevistas, claro que eu tinha algumas perguntas que
fazia parte do currículo da universidade. Porém, eles ultrapassavam isso, eles extrapolavam isso, porque eles queriam falar da Escola Anita, eles queriam falar do professor Dalla Vecchia. De forma alguma você podia omitir. Então você puxava novamente para o assunto, eles voltavam na Escola Anita, eles voltavam para falar do professor. Porque o professor João Batista Dalla Vecchia, ao mesmo tempo que, ao que me parece pelas leituras que a gente faz e que as pessoas contam, é que ele era bastante rigoroso, né? Sim. Principalmente na caligrafia, conta-se, né? Sim. E ele estava sempre bem instruído, porque parece que ele fazia viagens constantes à Itália para trazer conhecimento, é isso? Exatamente. Não só conhecimento, como livros também que ele trazia, que tanto que tem alguns que fazem parte da biblioteca ali, do museu, né, na parte italiana, e a riqueza que ele tinha, a didática que ele tinha, é o que eles falam muito, os entrevistados. Ele tinha uma didática e assim, uma riqueza em prender a atenção do aluno. Até tem uma passagem de um entrevistado também que ele fala que, por conta do Estado Novo, tinha uma pessoa que era do Exército, que ficava ali assistindo a aula dele com a intenção, logicamente, de que ele não falasse nada a respeito do governo ou algo dessa natureza. E essa pessoa ficou encantada de ver o quanto os alunos prestavam atenção e a riqueza que ele passava para os alunos. Então ele comenta, eu estou percebendo que eu estou aqui por imposição de alguém, mas eu estou percebendo que aprender é maravilhoso. Né? Então é muito rico isso, muito rico. E eu imagino a sua emoção enquanto descendente de italiano, ouvindo essas histórias. Nossa, nessas entrevistas. Muito lindo, é maravilhoso. Não dá, é indescritível, sabe, Mina? Por isso que eu falei para você que foi difícil retirar falas ali de pessoas, cortar falas das pessoas, né? Dos entrevistados. E Sônia, a importância da Brasital vai além, porque ela tinha outros aparelhos, né, de auxílio aos funcionários, não é mesmo? Isso, exatamente. Eu, inclusive, morei na Vila Brasital, era chamado Casa Brasital, né? E, logicamente, tinha ali os quintalões. Né? Eu me lembro no quintalão que as senhoras tinham as roupas para corar na chamada Pedra de Fogo, né? que eram tão conhecidas. Corava-se ali as roupas, os lençóis, principalmente roupa de cama, e depois lavava-se novamente na vasca, né? As vascas enormes, que são relatadas pelos entrevistados também, e sem contar o forno que tinha, que assava não só os pães, como as polentas, né? E eu justamente falo isso, que o cheiro do pão e da polenta ultrapassava as paredes do quintalão, né? Iam pela rua afora ali. Então era muito interessante. A polenta da nona. Exatamente. Além disso, os quintalões serviam também para fazer as orações, né? Porque algum morador que falecia, fazia-se a novena, logicamente em benefício da alma da pessoa, ou até mesmo para festas, alguma relacionada à festa junina, que era muito característica da época, ainda é, né? E era para a junção de pessoas, né? Exatamente, com convivência com os vizinhos. Para quem não é de Salto, essa vila operária, ela tinha casas em todo o entorno da quadra, né? E no centro ficava um quintal coletivo, um quintal comum, né? Onde as pessoas se encontravam ali para colocar roupa para quarar, como a Sônia está explicando. Então a convivência, eu tenho em casa algumas fotos em que aparece minha mãe, minha tia, novinhas ainda, ali fazendo pose, fotografando no quintalão. É uma boa memória. É uma boa memória. Uhum. E a Brasital também tinha uma creche, né? Sim, um açougue. Exatamente, a cooperativa. A creche, exatamente. Eu mesma, quando eu tinha ali 1 ano de idade, eu fiquei na creche, porque meus pais trabalhavam na Brasital, né? E engraçado que na creche eles davam alimentação para as crianças também. E era mantido pelo leite que no CREB, que era o clube da Brasital, que eles destinavam aos funcionários, eles tinham vacas leiteiras que forneciam leite para as crianças na creche.
né? Além, logicamente, da cooperativa, além da loja que fornecia tecidos. Né? Tecidos, a importância Exatamente. da Brasital foi Fundamental, enorme. fundamental. Né? E Sônia, você fala aqui no livro que de outros pontos que também ajudaram a divulgar, né, a manter acesa aí a língua italiana em Salto. Especialmente a música e a religião. Queria que você comentasse esses outros dois pontos. Certo. A música, na verdade, né, que nós temos até hoje aí, a banda Gomes Verde, né, ela foi um ponto fundamental. Muitos músicos, muitos italianos já vinham com a música e com o instrumento dele, trazendo para cá, para Salto, para tocar. Navio. Exatamente, né? Mas a música tem um outro lado também, que foi um momento de muita angústia por esse silenciamento, por essa imposição. Eles acabavam usando a música como um lamento. Um escape. Exatamente, um escape para eles, né? Tanto que, assim, o nosso museu, o Círculo Italiano, toda aquela parte ali foi construída pelos italianos. Uhum. Eles trabalhavam na Brasital até, vamos dizer assim, 4h30, e depois iam para lá para construir o prédio. Então, ali eram reuniões que eles faziam, logicamente, com a música, com outras finalidades também de se encontrariam, ensaiar e logicamente comentar o italiano, falar o italiano que eles tinham tanta vontade de falar e eram proibidos, né? E a questão religiosa é fortíssima, né? Tanto que ela veio da Itália com isso, né? Os italianos trouxeram para cá e continua hoje muito forte na nossa cidade. Esse foi um capítulo que eu insisti com a minha orientadora de permanecer, porque ela falou, vamos tirar, acho que... Falei, não, eu faço questão de deixar porque o povo ainda é muito religioso. Né? E tem um capítulo especial sobre isso daí, que todos nós gostamos de ir à missa, né? As entrevistadas, principalmente as mulheres, vão ainda, fazem questão de participar, enfim, né? Tudo é motivo para render, graças a Deus. Por exemplo, faz parte do vocabulário do saltense, né? E Sônia, nessa questão da religiosidade, da religião, que colaborou muito, um personagem que colaborou muito foi o Monsenhor Couto, é isso, sim, né? Sim. Inclusive acabou sendo responsável pela vinda das madres, né, do coleginho. Exatamente, né, que as madres italianas que eram conhecidas como muito severas, muito bravas e tal, né? E o coleginho também tem uma boa parte por ser as freiras italianas, não assim tão direcionado como a Escola Anita, mas teve uma participação grandiosa na parte religiosa e na parte de alfabetização e escolaridade da nossa cidade, né? Isso aparece nas entrevistas todas que você fez, né? Todas essas coisas que a gente está falando aparecem aí nos depoimentos que você analisa, né? E depois coloca no livro como análise do discurso. Análise do discurso, isso. Em linguística. Isso, exatamente. É assim, de uma maneira bem breve, né? Ele tem que ter um direcionamento. Então, quando eu comecei a minha dissertação, eu queria escrever alguma coisa sobre a minha cidade e principalmente relacionada a vocabulário, né? Que ainda não morreu essa parte minha aí, essas palavras nossas aí, né? Que são originárias aqui. Porém, com o estudo que a gente faz dentro do mestrado, as disciplinas, você acaba reorganizando a ideia. Isso é importante, né? Por isso que, logicamente, foi para esse caminho da análise do discurso. O que é, rapidamente falando? O discurso são as falas dos entrevistados que estão ali, né, com uma grafia bem diferenciada, e você faz um estudo linguístico da fala deles, né? Por exemplo, dentro da memória e identidade, o quanto é importante essa memória para ficar nos descendentes, tanto que nós estamos falando deles aqui agora, né? O quanto marcou tudo isso, né, essa insegurança, essa estabilidade ou não aqui dentro da nossa cidade, do país, e, obviamente, tudo dentro do discurso dele. Por um outro momento, você vai para a área da gramática, não é bem o meu foco, mas eu tenho um pouquinho da gramática, né, porque é da nossa língua. A língua portuguesa é riquíssima, né, e é belíssima também, né? Então, de uma maneira bem simplesinha é isso, analisar a fala do personagem.
né? Do entrevistado, mais exatamente. E pelo que eu vi no finalzinho aqui, vai ter continuidade, né? Parece que você quer continuar essas Então, eu gostaria pesquisas. muito, exatamente. Tanto que no verso do livro, né, dá para perceber melhor, Mina, Aqui, né? que tem cartas, né? Na verdade, eu e a editora Shoba, que bolamos, né? Eu dei a ideia para eles e nós fomos trabalhando, como eu disse para você, tudo feito online porque pegou a pandemia, né? Então foi assim, um ir e vir, não, é assim, não, logicamente faça isso, e arredonde mais aqui, e no fim saiu muito bonito, né? Por trás, né, dá para perceber mais na página atrás, é uma carta. Aqui, né? Exatamente, é uma carta escrita em italiano, né, que eu tenho todas elas, né, que pode ser um futuro estudo também. É muito interessante que eles tinham o hábito de escrever, essa carta que eu peguei, uma página, ela tem 11 páginas, Mina. Então, 11 páginas de carta? Uma carta, isso. Porque demorava, né, para vir. Tinha então, que contar tudo. Exatamente. Né? Então, chegava um, fazia a narrativa de tal coisa, tal. Aí vinha outro parente, fazia novamente, e por aí vai. Então, eu tenho todas elas lá, e vai ser um estudo muito interessante, né? E eu falo do professor Dalla Vecchia, que eu gostaria muito de, pelo menos, escrever alguma coisa sobre ele. Ele é uma figura importantíssima na nossa cidade. Né? Estou em busca de documentos, principalmente das anotações que ele fazia na Escola Anitta. Então, Sônia, nós vamos ficar aguardando a parte 2 e a parte 3. Tomara, vamos lá. E Sônia, para este livro aqui, esse primeiro livro aqui, você contou com o apoio das lojas 100? Sim, exatamente. Eles me deram, sim, um apoio muito grande, né? Nós conversamos a respeito da proposta de publicação do livro, eles me deram um apoio não só para o livro em si, como também para a tradução. Né? Porque eu precisei contratar uma pessoa para traduzir para o italiano. Gosto do italiano, mas tem que ser uma pessoa da área para poder entender, né, propriamente a gramática e tudo mais. Né? Então foi um apoio grandioso. Sem contar que eles são descendentes de italianos também, né? E hoje, mesmo amor pela pela língua, exatamente. E eles têm um acervo lá da própria loja e o livro está exposto também. É um orgulho para mim. Muito bom. E o lançamento? Como é que você está pensando? Agora nós estamos em período de pandemia, algumas pessoas estão fazendo o lançamento virtual, algumas pessoas que estão lançando o livro estão esperando para fazer o lançamento presencial. O que você está imaginando? Então, Mina, é assim, a pandemia complicou um pouquinho. Ele já era para ter sido lançado, né, logo depois da edição feita, mas, assim, oficialmente nós vamos tentar lançar no segundo semestre, né, porque o público que já é direcionado, que gosta desse tipo de leitura, é um público aqui na nossa cidade, por exemplo, é um público que conhece a história da cidade, né? Se bem que o livro também tem um cunho científico, né? Ele é direcionado às universidades também, por isso que tem a parte teórica que eu tomei o cuidado de não retirar, porque ele é direcionado a eles também, né? Mas tudo indica que ele será feito a publicação em dezembro, dia 11 de dezembro, que vai coincidir com o aniversário do Museu da Cidade. Eu gostaria muito, eu conversei com o secretário da Cultura aqui da nossa cidade, gostaria muito de que o lançamento fosse feito na Escola Anitta, no prédio, logicamente, no espaço que ocupou a Escola Anitta. Ele concordou, ele achou uma boa ideia. Aí ele me deu essa sugestão. Como nós temos que aguardar por conta da pandemia, então vamos ver. Vamos aguardar. Então, provavelmente você vai fazer presencial no começo de dezembro. Isso, exatamente. Mas quem quiser comprar o livro antes, né? Já ir lendo, já ir curtindo, como é que faz? Isso, então assim, eu tenho alguns exemplares comigo. Deixo o contato com você, Mirna, se tiver assim uma certa urgência, né? Se a pessoa quiser. Vamos passar então o contato. O e-mail. De preferência o e-mail, porque ele é mais prático, aí posso entrar em contato depois com o telefone. De preferência o e-mail é soniavecchia,
Só cuidado com o VEC aí, tá? vecchia@gmail.com. Então, repetindo, soniavecchia@gmail.com. Tem na Amazon também, né? Tem sim. É só digitar ali na Amazon ou Lojas Americanas. Digita no Google que você acha facilmente. Estante virtual também tem, tá? Então, é fácil de conseguir. E parece que você já está publicando alguns artigos, partes do livro em artigos em outros países também, é isso? Isso. Eu participo ainda de congressos, né, com a apresentação do livro, é muito importante. E cada congresso você foca um trecho, né, porque não dá tempo de você falar tudo sobre ele, tudo sobre a dissertação. Eu participei de um congresso em Porto de Galinhas em 2018, eu estava finalizando a dissertação. Participei lá e tem uma publicação, porque eles convidaram quem queria, logicamente, escrever, então eu escrevi e publicamos ali. Eu tenho disponível o artigo no meu LinkedIn, né, e nas redes sociais também. Tem uma outra, aí nesse congresso eu recebi um convite de uma professora que é professora de linguística da USP. Ela me convidou para publicar um artigo na revista da Lincul, né, que é Português como Língua de Herança. A revista Lincul, ela é de língua de herança, que tem as pessoas que trabalham, que logicamente moram em Nova York. Então elas não querem por nada esquecer a língua portuguesa, e obviamente tem esse jornal, online, logicamente, direcionado à língua portuguesa. Publiquei ali e está para sair daqui um mês e meio, num artigo em inglês, contando também sobre o livro, sobre a nossa cidade, né, que faz parte, que é em Nova York, só que ele vai sair em inglês, né, já foi traduzido por uma colega também, é o Journal Academia American, eu não me lembro certamente o nome, mas de muita ênfase em Nova York, muito conhecido. Sônia, eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer principalmente por ter me presenteado antes, né? Antes de tudo, ter me presenteado com esse exemplar que eu já li e que eu já amei, né? Comecei a ler, comecei a lembrar daquelas palavras todas que a nona falava, que o nono falava, as músicas que se cantavam nas festas de Natal em família, né? Exatamente. Isso tocou muito com o meu coração e acredito que vai tocar muito com o coração de muitos descendentes saltenses aqui, de descendentes de italiano. Então eu queria agradecer por esse presente, que é o seu livro, esse presente que você está dando para Salto e me presenteou também. Obrigada, eu que agradeço mesmo. E assim, só lembrando que como eu exatamente fui agraciada pela Loja 100, né, eu vou direcionar aquilo que eu receber do livro para o Lar Frederico Zaná, que eles estão precisando muito, né, e não custa dar uma ajuda a eles também, que inclusive faz parte dos descendentes italianos aí, eles que cederam terreno para a construção do lar, né, há um tanto tempo. Muito bom. Então, compra o livro e ainda ajuda o Lar Frederico Zaná. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada, viu, Sônia? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e vamos aguardar os próximos. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 e 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.